Fala família, bem-vindos ao canal Vitrine Política. Já percebeu como certas verdades nunca passam na TV? Como alguns nomes são protegidos a qualquer custo, enquanto outros são massacrados todos os dias? Isso não é coincidência, é sistema. No Vitrine Política a gente não finge neutralidade, não engole narrativa pronta e não abaixa a cabeça para ninguém. Aqui se analisa, se questiona e se expõe tudo aquilo que querem manter escondido. Se você está cansado da velha mídia, cansado de ver o povo sangrando enquanto o poder se protege nos bastidores, então esse canal é para você. Aqui a gente escancara o jogo sujo, denuncia abusos, cobra quem deveria servir ao povo e dá a voz a quem se recusa a ser manipulado. Então já se inscreve, ativa o sino e compartilha, porque quanto mais gente acordada, mais o sistema treme. Isso é Vitrine Política. Aqui a verdade incomoda e não será calada. E essa notícia vem diretamente de Brasília com a Gazeta do Povo. OAB acorda tarde. 7 anos de silêncio sobre abusos de Moraes. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para a Gazeta do Povo. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Notícia boa, mas a gente tem que ser justo, tem que falar a verdade. Olha só, a OAB acorda depois de 7 anos de abusos de Moraes. Gente, a OAB finalmente se manifestou contra aquele inquérito das fake news do Alexandre de Moraes. Só que tá 7 anos atrasada. Eu vou te mostrar agora a notícia e depois eu quero te fazer algumas perguntas aqui, colocando perguntas para a OAB, que eu acho que devem estar aí entaladas aí na sua garganta também, como estão na minha. Então fica aqui comigo e vai me contando nos comentários aí se você concorda com o que eu vou perguntar para a OAB. Bora lá então para a notícia que saiu lá no site da Gazeta do Povo. Olha aí, ó. OAB pede a Fachin encerramento do inquérito das fake news de Toffoli e Moraes. Dá uma olhadinha aqui nesse trechinho aqui, ó, do ofício da OAB. A OAB criticou o tempo prolongado do inquérito, classificando como elasticidade excessiva do objeto investigativo. É aqui um eufemismo para dizer que está metendo o nariz onde não devia, já que diferentes fatos passaram a ser incluídos no mesmo processo ao longo do tempo. A entidade argumenta que a lógica constitucional e processual do inquérito é de instrumento voltado à investigação de fatos determinados. E, gente, isso aqui é a regra legal, é o básico, e não um procedimento aberto a novas condutas de forma contínua, para o ministro incluir aquilo que ele bem entendesse, aquilo que ele bem quisesse. Puxa vida, hein, OAB? Que maravilha, que coisa realmente incrível. Que bom que vocês acordaram. Mas agora me responda aí, onde que vocês estavam nos últimos 7 anos? Onde que a OAB estava quando Moraes, em 2019, instaurou esse inquérito? Sem distribuição livre, de ofício, por iniciativa própria, com o Toffoli começando. À noite foi estampado num site do jornal o Globo dizendo que esse inquérito era para investigar a mim e auditores da Receita Federal. Onde a OAB estava quando Moraes, em 2019, suspendeu 2 auditores fiscais da Receita do cargo e anulou uma apuração da Receita que mostrava indícios de crimes, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal de ministros do Supremo e seus familiares, inclusive, aliás, Toffoli. E agora a gente sabe por quê. Onde que a OAB estava quando Moraes censurou a revista Cruzoé? Onde a OAB estava quando Moraes derrubou perfis de jornalistas, de influencers nas redes sociais? Onde a OAB estava quando Moraes desmonetizou canais à direita no YouTube, como a revista OS, usando a criatividade? Onde que a OAB estava quando Moraes bloqueou o X no Brasil inteiro? Onde estava quando Moraes bloqueou a Rumble no Brasil todo? Onde a OAB estava quando Moraes colocou multa de 100 mil reais para qualquer brasileiro que acessasse o X usando VPN? Onde que a OAB estava quando Moraes incluiu o Telegram nos inquéritos ilegais e deu ordens surreais? Onde que ela estava quando Moraes incluiu o Elon Musk como investigado? Onde a OAB estava quando Moraes mandou prender preventivamente cidadãos por críticas na internet? Quando ele bloqueou contas, apreendeu e cancelou passaportes, derrubou redes, proibiu acesso. Onde vocês estavam, OAB? Quando o Moraes silenciou mais de 400 críticos do Supremo nas redes sociais, a Gazeta do Povo até hoje levanta a pergunta: quantas pessoas Moraes censurou? Ninguém sabe, não tem nem transparência. A OAB ficou quietinha, fingiu que estava morta. Agora, depois de 7 anos de abuso, agora recebe mandar uma cartinha, um ofício para o Fachin, pedindo o arquivamento do inquérito e dizendo que ele foi importante no passado. Sabe o que a OAB deveria ter feito? A OAB deveria ter peticionado em todos os processos em que Moraes cometeu ilegalidades, todos,
tinha que ter recorrido de todas as decisões, feito inúmeros pedidos no Supremo para pautarem os recursos, pedir a revogação e anulação de todas as decisões ilegais, entrar com ações diretas de inconstitucionalidade, arguições de descumprimento de preceito fundamental por violação à liberdade de expressão e a uma série de outros direitos fundamentais. Tinha que ter entrado com notícias crimes, notícias de fato, toda vez que Moraes cometeu uma ilegalidade, um abuso, que configura um crime de abuso de autoridade. A OAB tinha que ter batido na porta do Supremo todos os dias. Tinha que ter colocado os advogados para protestar na frente da corte o dia inteiro, ter organizado abaixos assinados, devia ter ido na tribuna jogar na cara dos ministros, em rede nacional, os abusos deles. Como o doutor Sebastião Coelho teve coragem de fazer. Devia ter pedido o impeachment de Moraes no Senado. Tinha que ter feito tudo o que estava ao alcance dela e além. Devia ter feito o possível e o impossível. Isso a OAB tinha que ter feito, mas não. A OAB ficou em silêncio. Soltou notinhas de repúdio, algumas até para apoiar o Supremo contra uma atuação irregular de advogados lá no Supremo. Fez cara de paisagem. Deixou Moraes agir como ditador por 7 anos sem nenhuma resistência institucional séria. E agora vem com um ofíciozinho pro Fachin pedindo arquivamento do inquérito. É só isso? É sério mesmo? Depois de 7 anos? Olha, que bom que a OAB acordou. Melhor tarde do que nunca. Mas não dá para fingir que isso é suficiente. Seria a mesma coisa que reconhecer alguma eventual atuação que Moraes venha fazer contra corruptos ou contra abusos, que foi boa e esquecer o passado. Não. Não dá para fingir que isso apaga 7 anos de omissão. A OAB tem uma dívida gigantesca com a advocacia brasileira e com o Brasil. Ela tem responsabilidades constitucionais, tem uma dívida com todos os advogados, jornalistas, influencers, políticos, cidadãos comuns que foram perseguidos por Moraes. Tem uma dívida com todos os cidadãos que tiveram direitos violados enquanto a OAB dormia. Então, sim, que bom que a OAB finalmente se manifestou, mas isso não limpa a ficha de 7 anos de silêncio conivente. Conta aí para mim nos comentários. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Fachin reúne ministros, Mota e Alcolumbre para discutir penduricalhos. Encontro ocorreu um dia antes do plenário do Supremo analisar decisão de Dino sobre despesas acima do teto constitucional. O presidente do STF, ministro Edson Fachin, realizou um café da manhã nesta terça-feira com o ministro da Corte e chefes dos demais poderes. Participaram do encontro Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, além do vice-procurador-geral da República, Indeburgo, e o presidente do TCU, Vital do Rego, também foi convidado. O encontro aconteceu às vésperas da sessão plenária do Supremo, marcada para quarta-feira, que analisa a decisão liminar de Dino, que suspendeu o pagamento de valores extra-teto constitucional para o funcionário dos 3 poderes, estabelecida em 5 de fevereiro. Em nota, o STF declarou que a reunião deliberou uma proposta de regra de transição em respeito à Constituição e aos limites do teto constitucional. A assessoria do tribunal explicou que o teto será pensada conjuntamente entre os poderes. A reunião reflete um esforço de cooperação mútua, buscando o equilíbrio entre a autonomia institucional e o rigor fiscal demandado pela sociedade. O encontro acontece na sequência de reunião do presidente do STF, do vice-presidente do STF e do ministro Flávio Dino com o ministro da Fazenda substituto, Dário Durigan, realizada em dia 23, declarou em nota. No início de fevereiro, Dino deu 60 dias para os 3 poderes da República suspenderem os chamados penduricalhos, dinheiro vinculado a benefícios pagos fora do teto da remuneração estabelecido pela Constituição, atualmente de 46 mil. O julgamento é alvo de pressão das associações de sindicatos que representam as carreiras da magistratura, Ministério Público e Defensoria. Presidentes das entidades e dos tribunais de justiça se reuniram com o ministro do Supremo Tribunal Federal ao longo da semana para defender uma flexibilização da liminar. Na decisão, Dino também determinou a suspensão de novas legislações ou atos que criem verbas remuneratórias ou indenizatórias acima do teto.
Segundo Dino, a jurisprudência da corte já afastou mais de 12 mil casos sobre teto de serviço público julgado pelo Supremo. É impossível ao STF decidir, nesse caso concreto e em similares, sobre qual o valor do teto a ser observado, se cada ente da federação no vasto território nacional adota seu próprio critério, sem qualquer aderência à lógica e ao direito, afirmou. Dino reiterou o prazo de 60 dias para os três poderes publicarem as verbas remuneratórias e indenizatórias pagas, indicando a lei específica que as fundamenta. Destacou que caberá somente ao STF examinar o regime de transição. Caso o Congresso Nacional não legisle, a Corte reconheceu a omissão inconstitucional. É um dever básico de quem manuseia dinheiro público, pois para justificar contra-cheques mensais habituais de 200 mil, não basta expressões genéricas como direitos eventuais, direitos pessoais, indenizações, remuneração paradigma, entre outras constantes de portais de transparências, afirmou Dino. Ainda na segunda-feira, o ministro Gilmar Mendes determinou que verbas de caráter indenizatório, os chamados penduricalhos, só podem ser pagas a integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público quando estiverem estabelecidas em lei aprovada pelo Congresso Nacional. A decisão também estabelece que o CNJ e o CNMP devem se restringir à regulamentação do que já estiver previsto em lei, com indicação clara da base de cálculo, do percentual aplicado e do limite máximo do benefício. Na liminar, o ministro também fixou prazo de 60 dias para os tribunais e os ministérios públicos estaduais suspendam o pagamento dos penduricários com base em leis estaduais. Ainda deu 45 dias para que sejam suspensos os pagamentos instituídos por decisões administrativas ou por atos normativos secundários. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.